Tumba escavada revela segredo chocante. Cão do milionário latia para a mendiga. O sol jorrava sobre a terra árida, enquanto Miguel cavava ansiosamente. Ele era um jovem arqueólogo, e aquela escavação prometia muito. De um lado, as histórias do passado indígena. Do outro, os ecos do dinheiro e do poder. E foi numa tarde comum, mas carregada de significados, que ele encontrou a entrada da tumba. O local estava cercado de murmúrios. Em cima, um cachorro gigante, com uma pelagem dourada reluzente, latia insistentemente. Algo naquele latido o incomodava, como se clamasse por algo além do que a lógica poderia explicar. Seu foco, contudo, não estava no cachorro. Com esforço, Miguel abriu a passagem, revelando um espetáculo de riqueza, joias, objetos de ouro e um corpo envolto em seda. Era Augusto, um milionário enigmático do passado, cuja fortuna havia sido construída sobre limites traiçoeiros. Miguel sentiu um frio na espinha ao pensar no que aquele achado poderia significar. Ele se imaginava famoso, o arqueólogo que reescreveu a história. Mas lá fora o cão continuava a latir, levantando uma poeira crescente. Estranhamente, ele parecia olhar para uma mendiga que se aproximava. Clara, a mendiga, era uma figura conhecida na vizinhança. Sua presença era envolta em mistério, com um olhar profundo que carregava segredos inconfessáveis. Para muitos, era apenas uma mulher em situação de rua. Para Miguel, era um enigma. Algo a ligava àquela tumba, e o latido do cão só tornava a conexão mais intrigante. O que um simples cachorro e uma mendiga poderiam quer a ver com um bilionário? A tensão na atmosfera pulsava como um tambor. Miguel decidiu investigar. Ele sabia que revelar os segredos de Augusto poderia significar arruinar não só sua carreira, mas também atingir muitos que se beneficiavam da obscuridade dos seus atos. Enquanto isso, o cão parou de latir. Ele observava Clara, e Miguel encarou a mendiga. O olhar dela parecia reconhecer o animal, um laço invisível os unindo. A situação estava prestes a explodir e Miguel sentia a urgência no ar. Os ecos do passado de Augusto eram sombrios. Ele tinha atravessado fronteiras e relações, destruído vidas e família em busca de poder. Miguel começou a vasculhar as histórias intocadas, as rivalidades que marcam vidas, a dor que muitos carregavam nas costas pela sombra do milionário e, ao mesmo tempo, de alguma forma, Clara também refletia isso. Suas ranhuras de vida eram o espelho da luta e da resistência. As revelações se empilhavam. No fundo, ambos, de mundos diferentes, conectavam-se através de algo mais. Enquanto adentrava nos detalhes da tumba, Miguel encontrou um objeto peculiar. Era uma pequena caixa de madeira, ornamentada com símbolos indígenas e um nome gravado nas laterais: Clara. Um nó se formou na garganta de Miguel, pulsando com a descoberta, com a emoção crua, com a tensão entre o que deveria ser contado e o que precisava permanecer enterrado. O que aquilo significava? O que ligava Augusto a Clara? E, mais importante, que segredos ainda estavam ocultos sob o peso da história? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Miguel estava absorto na revelação daquela caixa misteriosa, um grito cortou o ar. Era alguém lá fora, um som aflito que trouxe todos os olhares para a entrada da tumba. Ele correu para fora, o coração bombando no peito. O cão de pelagem dourada estava em pé, feroz, rosnando em direção a Clara, que agora se contorcia em agonia. O que tinha acontecido? Miguel se aproximou rapidamente, mas Clara estava caída no chão, seu corpo tremendo. Olhos arregalados, ela olhava para o céu, como se buscasse algo. Clara, o que aconteceu? Ele se agachou ao lado dela, sentindo o terror crescendo em seu estômago. A voz de Clara estava embargada. O cachorro, ele sabe o que aconteceu. Antes que Miguel pudesse perguntar mais, um flash de luz explodiu ao redor deles, como um relâmpago. O ambiente tornou-se esquisito, pulsante. Um silêncio estrondoso dominou o local. O cão parou de rosnar, seus olhos fixos em Clara. Foi como se um feitiço tivesse sido lançado, prendendo os dois em um momento de revelação agonizante. Miguel não entendia. O que sabia sobre a passada de Clara estava prestes a se despedaçar. O cão deu um passo à frente, quase como se chamasse Clara. A mulher levantou a mão e, em um gesto inesperado, chamou o cachorro até ela. Para a surpresa de todos, o animal se acalmou, sentando-se ao lado dela, olhando com devoção. Então aconteceu. Neste instante frenético, Clara fechou os olhos e murmurou algo inaudível. Mas Miguel leu nos lábios dela uma palavra que mudou tudo. Família. O chão debaixo dele pareceu tremer. Ele recuou, desconcertado. As peças começaram a se encaixar de uma forma que ele nunca imaginou. O que isso significava? Clara e o cão estavam conectados de uma maneira profundamente pessoal. Os murmúrios da multidão se tornaram mais intensos. Todos observavam a cena, cada rosto arregando uma mistura de espanto e curiosidade. Miguel sentiu que o peso da história e de suas decisões estava pressionando sua mente. Ele havia tocado em algo que estava além de sua compreensão. Clara, a mendiga, era mais do que parecia ser. E o cachorro não era apenas um animal de rua. A tumba, então, não era apenas a sepultura de um milionário, mas uma trama de vidas cruzadas que ligava passado e presente de uma forma devastadora. Clara, quem é você realmente? Miguel questionou, com a voz presa. O olhar de Clara parecia atravessar o tempo, revelando dores ocultas, enquanto os olhos do cachorro não se desfasavam dela. Havia um mistério ali, uma história de amor, traição e revelações que ficaram enterradas sob a poeira do tempo. A tensão no ar aumentou. Aquilo que ele pensava saber sobre a história de Augusto e a possibilidade de fama se desmanchava. Quem era realmente Clara e que segredos ela mantinha? As respostas eram um labirinto de dor e verdade. E Miguel sabia que a sua vida nunca mais seria a mesma. O cão uivou, seu som profundo ressonando pela escavação, como se chamasse os mortos. Miguel sentiu um arrepio na espinha. Tudo estava mudando. Tudo estava prestes a ser revelado. O que mais ele ainda não sabia? A história estava muito mais viva do que nunca imaginou. Clara, quem é você realmente?
A pergunta ecoou na mente de Miguel enquanto a multidão observava, inquieta. O cão, agora calmo, parecia aguardar por algo. Miguel sentiu o sangue congelar nas veias. O que estaria prestes a ser revelado? A chave para o que liga Clara e Augusto tinha que estar bem diante dele. Ele hesitou, olhando para a mendiga, e viu algo no seu olhar. Era um misto de dor e determinação. As mãos trêmulas de Clara subiram até o cão, mas antes que ela pudesse falar, o ambiente ao redor deles parecia se intensificar, como se a terra estivesse prestes a abrir caminho para um segredo escondido há muito tempo. Ele sabe o que aconteceu. Clara repetia a mesma frase, como se isso pudesse conectar os pontos. E de fato, era como se todos ali sentissem que algo estava prestes a romper a superfície. Miguel piscou, tentando processar. O que poderia um cachorro saber que ele não sabia? Então, em um movimento súbito, o cão se ergueu, rosnando novamente. Mas não em direção a Clara. Seus olhos estavam fixos em um gripo do outro lado da escavação. Um homem se aproximava, alto, com um olhar determinado e intenso. Miguel não podia acreditar. Era Leonardo, o sócio de Augusto, que todos acreditavam ter desaparecido há anos em um escândalo. A multidão murmurou confusa, enquanto a tensão aumentou. Leonardo caminhou com firmeza e seus olhos pareciam brilhar como uma luz que Miguel jamais vira. Clara, você deveria estar morta. A declaração lhe cortou o coração. O tempo congelou. Clara passou a mão pelo rosto, sua expressão se contorcendo entre a incredulidade e a raiva. Por que você está aqui? Clara gritou, a voz embargada. Por que você voltou agora? Porque é hora de enfrentar o que aconteceu. Leonardo disparou, cada palavra como um tapa na cara da realidade que Miguel estava desconcertado. Você não me entende, Clara gritou, lágrimas qualificando seus olhos. Eu não vou lembrar. Como um relâmpago cortando o céu, a verdade ressoava não apenas entre eles, mas por toda a escavação. Os murmúrios da multidão eram como uma onda crescente de ansiedade. Miguel percebeu que Clara e Leonardo estavam entrelaçados por um enigma que ia muito além da tumba de Augusto. Era uma rede de traições, memórias e um passado que devorava a linha do tempo em que viviam. Você precisa entender, Clara. A vida que você fugiu. Augusto não era apenas um milionário. Ele manipulou vidas. Leonardo continuou, agora quase suplicante. E você era parte disso. Parte de algo muito maior. Você é a herdeira. Um silêncio mortal envolveu todos. Miguel ficou paralisado, sem acreditar no que acabara de ouvir. Clara, à medida que ele tentava entender, era uma herdeira? E Augusto, o homem cujos segredos ele escavava, tinha laços diretos com ela? As peças estavam se movendo, mas a imagem total ainda estava fora de alcance. No olhar de Clara, Miguel viu uma mistura de pavor e determinação. Ela parecia estar pronta para lutar contra seu destino. Então para meditere tinha uma concupítica incomodação. Então, a impossibilidade era assim. Tener em conta soubis com o meu médico. E a luz estava pronto para alisar Miguel. Calma toda. E agora, vamos nos primeiros dos desenhos. Do olhar ficarem a mim palveste tem medo.
Miguel viu uma mistura de pavor e determinação. Ela parecia estar pronta para lutar, mas o que? Aquilo não era apenas sobre a tumba ou os segredos de Augusto. Era sobre um legado que estava prestes a ser revelado, e tudo à sua volta transbordava de tensão. O coração de Miguel batia forte enquanto ele percebia que não estava mais apenas buscando uma verdade histórica. Agora, ele se via no meio de um drama pessoal que ultrapassava gerações. E enquanto Clara e Leonardo trocavam uma troca de olhares carregados de história, Miguel se perguntava: se Clara realmente era a herdeira, que peso isso traria para todos eles? O que mais estava enterrado sob a superfície? O chão parecia tremer sob os pés de Miguel. Ele olhava para Clara, para Leonardo, e sentia a tempestade de emoções se desenrolando. O que acabara de descobrir o deixava atordoado. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito rasgado cortou o ar. Era uma mulher, correndo em direção à escavação. Seu rosto pálido e os olhos arregalados carregavam um desespero palpável. Miguel nunca tinha visto antes, mas algo em sua expressão era familiar. Ela parou abruptamente, ofegante. Clara, você precisa saber a verdade! O coração de Miguel disparou. O silêncio pesado na multidão cedeu lugar a murmúrios inquietos. Clara virou-se, nunca mais a visto antes. A expressão misturando confusão e medo. Quem é você? Meu nome é Ana. Eu sou sua irmã. A revelação caiu como um pesado manto sobre todos ali. Miguel sentiu como se o chão estivesse se esfarelando sob seus pés. Irmã? Mas como? Clara? Uma herdeira e ainda por cima com uma irmã? Os olhares se entrelaçaram. As emoções se intensificaram. O cão, que até então parecera um guardião fiel, começou a rosnar em direção a Ana, como se sentisse a ameaça que ela representava. Clara parecia estar paralisada. Irmã, isso não pode ser verdade! É, eu juro! Nossos pais esconderam isso de você, de nós! Ana se adiantou. E tudo isso começa com Augusto. Ele fez coisas terríveis. E você tinha que permanecer longe dele. Longe de mim! Miguel estava aturdido. Tudo o que pensava saber sobre Clara e sua vida mudava em um piscar de olhos. A tumba de Augusto já não era apenas a sepultura de um milionário imoral, mas o lar de segredos familiares que se entrelaçavam de forma obscura. Como você sabe disso? Miguel finalmente conseguiu perguntar. Ana respirou fundo, como se suas palavras estivessem drenando suas forças. Eu fui criada em um orfanato, longe de vocês, mas sempre soube que tinha uma irmã, uma conexão com uma família que não conhecia. E quando Augusto desapareceu, eu segui as pistas. Até você. Eu não queria que você ficasse do lado dele, Clara. Ele não é quem você pensa que é. O cão latiu ferozmente, como se estivesse respondendo, agitando-se em defesa de Clara. A tensão no ar era como um fio prestes a arrebentar. Miguel observou o conflito nas expressões de Clara. Ela estava em um turbilhão, confusa entre o amor ou a relação que esperava ter com Augusto e a nova verdade que lhe era apresentada. Clara, você precisa confiar em mim. O que Augusto fez foi horrível. Ele não apenas construiu uma fortuna, ele destruiu vidas, incluindo a nossa. Ana disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O desespero dela ecoava a dor que Miguel sentia. Então, como que respondendo a um chamado invisível, o cachorro se aproximou de Ana, encostando-se a ela. Não, não! Isso não faz sentido!
Clara começou a recuar, a frustração transformando-se em raiva. Você está mentindo? Você não entende nada! Mas eu sei o que ele fez com você, e isso é o que mais importa! Ana gritou, a voz preenchendo a escavação. Você era parte de um plano! 2 mundos colidindo! A multidão assistia, em choque. O clima estava carregado, cada um absorvendo a turbulência que se desenrolava. Miguel absorveu tudo com um ímpeto crescente. Era uma maré avassaladora de verdades e mentiras que estavam prestes a irromper. A tumba não guardava apenas a memória de Augusto, mas um legado de divisão, dor e traição. Clara se virou para Miguel, os olhos cheios de confusão e desespero. O que isso significa, Miguel? Eu sou a herdeira de um monstro? Ele hesitou, o nó na garganta apertando-se. Olhando nos olhos dela, percebeu que tudo ao redor parecia girar. Era um momento decisivo. Parte dele desejava protegê-la, mas outra parte sabia que a verdade tinha um preço. E antes que pudesse responder, um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer novamente. Pedro, um membro da escavação, vinha correndo. Miguel, precisamos sair agora! A tumba está desmoronando! O grito cortou a tensão, trazendo um novo medo à superfície. As pedras começaram a se soltar, e o pânico se instalou. Miguel olhou para Clara e Ana, ambas perdidas em seu próprio mundo. Vamos! Temos que sair daqui! E caos começou. O que aconteceria se eles fossem soterrados? Todos os segredos estariam perdidos, e a verdade jamais veria a luz. O tempo estava se esgotando. E no meio de tudo, um pensamento ecoava na mente de Miguel. Que outras revelações estavam prestes a emergir antes que fosse tarde demais? O chão parecia tremer sob os pés de Miguel. Ele olhava para Clara, para Ana, e sentia a tempestade de emoções se desenrolando. O barulho dos escombros caindo tornava tudo ainda mais caótico. Ele precisava agir. Vamos! Temos que sair daqui! Ele gritou, quase puxando Clara pela mão. Mas antes que pudessem correr, um grito atravessou o ar, agudo e desesperado. Era um dos arqueólogos. A estrutura está desmoronando! Rápido, todos para fora! A urgência no tom dele fez todos baterem os pés em direção à saída. Miguel não podia acreditar que tudo poderia acabar dessa forma. A revelação de Ana, o mistério de Clara, tudo poderia ser perdido em um instante. Enquanto lutavam para avançar, o cão dourado rugiu e correu para a frente. Surpreso, Miguel viu quando o animal se lançou em direção a Ana. Não volte! Clara gritou, mas a voz dela se perdeu no tumulto. O cachorro estava agindo por instinto, provavelmente sentindo o que os humanos ainda não podiam entender. Miguel se virou para seguir o movimento do cão, mas ficou gelado. Um flash forte iluminou o interior da tumba, e o ar ficou pesado como se o tempo estivesse estagnado. A estrutura começava a ruir e pedaços do teto desmoronavam. Então, como se tudo tivesse sido planejado, um dos pilares começou a ceder e se inclinou na direção de Ana. Cuidado! Miguel gritou, estendendo a mão para avisá-la. Mas era tarde demais. A madeira antiga se quebrou com um estalo ensurdecedor. E o próximo momento foi um emaranhado de caos e escuridão. Uma nuvem de poeira e pedras caiu, sepultando Ana sob os escombros. Miguel paralisou, o coração disparando. O que você fez? Você não pode! Você não pode deixar que isso aconteça! Clara gritava, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Miguel teve que puxá-la para não se lançar em direção ao colapso. Mas algo dentro da poeira começava a se mexer.
O ar ficou denso e uma forma emergiu, algo que fez Miguel estagnar mais uma vez. No meio da sujeira e das rochas, Ana estava se levantando, mas não sozinha. Ao seu redor, uma luz dourada a envolvia como se fosse uma bolha. E do seu lado estava o cão, agitando o rabo de maneira frenética, mas também protetora. E quando finalmente a poeira assentou, Miguel ficou sem palavras. O que ele via não era apenas Ana, mas uma transformação. Ela estava diferente. Seus olhos pareciam brilhar com uma intensidade que não era deste mundo. Ana, quase não conseguia respirar. Um nó se formava na garganta. Como você? Me escute! A voz dela era agora como um eco ressoando, cheia de poder. Eu sou a guardiã. Não sou só sua irmã. Somos parte de algo muito maior. Auguste não era só um milionário. Ele fez pactos e tem um motivo para tudo isso. A ligação entre nós está mais viva do que você imagina. Miguel sentiu o chão tremer sob ele mais uma vez. Mas essa vez não era por causa da tumba. Era como se as palavras de Ana criassem ondas, reverberando nas paredes. Clara olhou para Ana, a confusão e o medo tomando conta de seu rosto. Você é a guardiã de quê? O que você quer dizer? Ana se adiantou. Folhas, histórias que foram esquecidas, legados e segredos que antigos povos ainda guardam sob a terra. Clara, você é a chave. O que Augusto tinha, o dinheiro, os objetos valiosos, era só uma máscara para encobrir a verdadeira riqueza. Nossa conexão. Miguel olhou para Clara, a mente girando. Eles estavam no meio de um labirinto que ia além do que podiam imaginar. Cada palavra de Ana era como um golpe, revelando que tudo o que ele achava ser verdade se despedaçava em sua frente. O peso da história agora era palpável, como se o passado os chamasse. Mas ele tentou nos separar. Clara gritou, buscando respostas. Sim, ele não queria que você soubesse quem você realmente é. Ana se virou para o cão, que agora se enfurecia na sua presença. É por isso que ele fez o que fez. Para nos desencadear, para nos manter à mercê. Não podemos ficar aqui. Temos que descobrir a verdade. E antes que o pânico se acomodasse nas veias de Miguel novamente, um tremor diferente percorreu o chão. Ele olhou para trás e percebeu que a entrada da tumba estava agora coberta de destroços. Eles estavam presos. A única saída era desenterrar segredos que pareciam já ter sido esquecidos. E agora, o que fazemos? Ele questionou, sentindo uma ansiedade sufocante. Agora nós desenterramos o que Augusto queria esconder. Ana declarou. A confiança dela irradiava algo extraordinário. Miguel ainda estava atordoado. O que Octávio havia feito era uma máscara. Um casulo que agora começava a se romper. E ele sabia que ao fazer isso, todo o relacionamento que conhecia estaria em jogo. Enquanto ele olhava para Clara e Ana, uma nova verdade pulsava. Uma possibilidade que poderia mudar tudo. Vamos descobrir juntos, ele disse, com a determinação nascendo dentro dele. Mas, no fundo, uma pergunta torturava sua mente. E se, ao desenterrar a verdade, eles despertassem algo que nunca deveriam ter tirado do túmulo? O chão parecia tremer sob os pés de Miguel. Ele olhava para Clara, para Ana, e sentia a tempestade de emoções se desenrolando. O barulho dos escombros caindo tornava tudo ainda mais caótico. Ele precisava agir. Vamos! Temos que sair daqui! Ele gritou, quase puxando Clara pela mão. As palavras mal saíram de sua boca quando, num instante, um grito cortou o ar. Agudo e desesperado. Era um dos arqueólogos. A estrutura está desmoronando. Rápido, todos para fora.
A urgência no tom dele fez todos baterem os pés em direção à saída. O que deveria ser uma corrida pela sobrevivência, logo se transformou em um pesadelo. Enquanto lutavam para avançar, o cão dourado rugiu e correu para frente. Surpreso, Miguel viu quando o animal se lançou em direção a Ana. "Não! Volte!" gritou. Mas a voz dela se perdeu no tumulto. O cachorro estava agindo por instinto, provavelmente sentindo que os humanos ainda não podiam entender. Mas antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo local. E, de repente, uma luz intensa e ofuscante irrompeu da tumba. Miguel fechou-os olhos. Proteção instintiva! Um calafrio percorreu sua coluna. Algo estava errado. Algo muito mais profundo. Quando a luz finalmente se dissipou, ele conseguiu abrir os olhos. Um cenário surreal se apresentou diante dele. Ana pairava no ar, iluminada por uma aura que lembrava fogo e energia. O cão parecia ser parte dessa energia, girando ao redor e uivando de maneira frenética. Era quase como se uma força invisível unisse tudo aquilo. "Isso não é possível", Miguel sussurrou. O que estava acontecendo? Mas as palavras de Ana começaram a ecoar na mente dele. "A ligação entre nós está mais viva do que você imagina." Ele olhou para Clara e viu que a expressão dela havia mudado. Ela estava agora tomada por uma mistura de medo e fascínio. Aquele não era o momento de hesitar. Miguel sentia um chamado, como se houvesse mais em jogo, muito mais do que apenas suas vidas. "Ana, o que você sabe?" ele gritou, tentando cortar o silêncio crescente. "Ele não era um milionário qualquer." Ana respondeu. Sua voz agora carregava um tom autoritário e místico. "Augusto fez um pacto. Ele conseguiu poder, mas a um custo, e por isso nossa família foi dividida e separada da verdade." Miguel piscou, tentando processar as palavras dela, mas a questão de um pacto parecia muito clara. Antes que pudesse articular mais uma pergunta, o chão vibrou violentamente. Pedras começaram a desabar sobre eles. "Corram!" Miguel gritou de novo. E, entretanto, Ana fez um gesto, os braços abertos, e uma onda de energia explodiu da sua direção, formando um escudo invisível. A poeira dançava ao redor deles, mas não se aproximava. Sua mente não conseguia acompanhar aquele poder. O que isso significava? Quem era aquela mulher? O que mais ele não sabia? Nesse caos, algo inesperado aconteceu. Um homem emergiu do fundo da tumba, seu rosto sereno em meio à tormenta. Era Leonardo, o antigo sócio de Augusto. Miguel não acreditou nos olhos. O que ele estava fazendo ali? "Espera!" Miguel gritou. Mas Leonardo se virou para Ana com um olhar profundo. "Finalmente você mostra seu verdadeiro eu", ele disse, com um sorriso perturbador. "Eu sempre soube que você viria mais perto da verdade." "Leonardo, o que você sabe?" Clara perguntou, a raiva pulsando em sua voz. Mas Leonardo apenas riu, um riso que cortou o ar com uma frieza inquietante. "Vocês acham que são os protagonistas da história?" Ele rosnou, quase em um sussurro repleto de desprezo. "Mas a verdade é que você, Clara, não é a única herdeira. E Ana, bem, você é a chave de tudo, mas não da forma que imagina. O que vocês vão descobrir tornará tudo que viveram insignificante." A revelação soou como um tapa na cara. Miguel sentiu a adrenalina correr em suas veias.
A estrutura da tumba agora era menos de suas preocupações. Os mais antigos segredos começavam a aflorar, mas, ao mesmo tempo, uma nova sombra se aproximava. Uma que ameaçava consumir tudo. Clara e Ana estavam prestes a descobrir que a verdade pode ser ainda mais assustadora do que seus piores pesadelos. Precisam decidir rápido, ou vocês ficarão aqui para sempre. Leonardo continuou, sua voz calando tudo ao redor. E com isso, a fortaleza de segredos que eles construíram começava a desmoronar, revelando alianças ocultas, traições e verdades devastadoras que poderiam mudar o significado de tudo. O chão tremeu outra vez. Desta vez, com um poder desconhecido. Miguel percebeu que seus instintos estavam certos. A história que conheceram estava prestes a ser reescrita. E ele se perguntou quem realmente eram os traidores e quem de fato os protegeria. A sombra da incerteza pairava sobre eles e a tensão explodiu como um relâmpago, deixando um rastro de mistério que ainda precisava ser desvendado. O chão tremia sob os pés de Miguel e a tensão nas paredes da tumba parecia palpável. Ele olhou para Clara, para Ana e para Leonardo. A confusão dançava em seus olhos enquanto tentava entender o que estava acontecendo. O ar estava pesado, denso, como se o tempo tivesse parado. Precisamos sair daqui, Miguel gritou mais uma vez. Mas as palavras mal saíam de sua boca antes que um novo estrondo ecoasse, fazendo os escombros caírem em cascata. Ele sentiu o medo alastrar pelo estômago. Algo não estava certo. Olhando para Ana, sentiu uma onda de urgência. Ana, o que você é? Ela respirou fundo. Um brilho intenso crescia em seus olhos. Eu sou mais do que você imagina, Miguel. Sou a guardiã e preciso que vocês entendam a verdade antes que seja tarde demais. A energia ao redor dela parecia vibrar. Uma luz dourada começava a envolvê-la mais intensamente. De que verdade você está falando? Clara gritou, sua voz cortando a tensão. O cão dourado estava agitado, seus olhos fixos em Ana, como se soubesse que algo grandioso estava prestes a acontecer. Antes que Ana pudesse responder, um clarão ofuscante iluminou a caverna e, de repente, tudo ficou quieto. A luz pulsava como um coração batendo e todos pareciam estar paralisados. Miguel respirou fundo. Seu instinto repetia que algo monumental estava prestes a se revelar. E foi quando a verdade finalmente emergiu dos recantos mais sombrios da tumba. Sou a herdeira dele! Ana exclamou, e o som ecoou ao redor como um trovão. Eu sou a filha de Augusto! O impacto das palavras desabou sobre todos como uma avalanche. Miguel ficou sem palavras. Seus olhos se arregalaram. O quê? Como isso é possível? Ana continuou, agora com a voz revelando a dor que guardava. Ele nunca me amou, não me queria perto. Fui escondida, esquecida. E tudo que eu sei é que meu destino se desdobrou igual ao seu. O caos ao redor parecia ser ofuscado pela gravidade das palavras. Miguel olhou para Clara, que estava em choque, lágrimas brotando de seus olhos. Mudar tudo! Clara e Miguel estavam apenas começando a compreender o jogo mortal em que estavam envolvidos. Então você é minha irmã? Clara balbuciou, a voz quase quebrando. Ana acenou e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Sim,
Mas ele usou a nossa história para dividir os laços e manter a verdade oculta. Ele não queria que soubéssemos da nossa ligação, pois isso significaria que ele perderia o controle. O que Miguel sentia era um furacão de emoções. Ele estava cercado por segredos familiares, por uma história que se desdobrava em camadas, como um quebra-cabeça desconstruído. Mas antes que pudesse fazer outra pergunta, um novo grito cortou o ar. Uma voz familiar, profunda e sinistra. Basta! Chega de revelações, meninas! Leonardo exclamou, uma tensão crescente em sua postura. Hora de encerrarem essa charada! Miguel se virou, o peito apertado. Você já sabia? Você sabia tudo isso? Leonardo deu um passo à frente. Seu olhar escuro e calculado. Era hora de trazer o caos de volta. Augusto não tinha o controle. Agora, essas revelações só complicam as coisas. E vocês acharam realmente que isso terminaria bem? Pelo canto do olho, Miguel viu o movimento do cão. Ele rosnava, a pelagem dourada brilhando à luz quente que ainda pairava. Leonardo, você só quer destruir tudo, não? Miguel disse, a fúria crescendo nele. Mas Leonardo estava mais perto de fazer algo impensável. Sem aviso, Leonardo puxou um objeto do bolso. Uma adaga antiga, reluzente, com inscrições que pareciam pulsar. Esta é a verdadeira chave! Se eu não puder controlar o poder de Augusto, não deixarei que vocês façam isso. Ele ergueu a adaga, o ambiente palpável de tensão. Miguel imediatamente pensou em correr para proteger Clara e Ana, mas a cena ficou estática por um segundo. A conexão entre os quatro parecia desafiar a gravidade. Um campo magnético de desejos, medos e verdades. E então, em um instante, o cão saltou na direção de Leonardo, em um movimento fulminante, mostrando que a proteção poderia custar caro. Quando o cão e Leonardo se chocaram, uma onda de energia explodiu pela sala. A tumba tremeu como se o mundo inteiro estivesse se desmoronando. Miguel percebeu que estava no centro de uma batalha que era muito maior do que ele poderia compreender. E, antes que pudesse reagir, um grito ressoou pela tumba, enquanto Clara, em um acesso de desespero, gritou mais uma vez. Não! Não! Isso não pode acontecer! Ela estendeu a mão e tudo ficou em silêncio de novo. A relação entre eles parecia ter mudado para sempre naquele último grito. E Miguel se perguntou se a verdade, aquela pela qual eles lutavam, seria a própria causa da queda de tudo que amavam. O que mais estava por vir? As perguntas tomavam conta de sua mente, enquanto o futuro se tornava cada vez mais incerto. O chão tremeu sob os pés de Miguel, e a tensão nas paredes da tumba parecia palpável. Ele olhou para Clara, para Ana e para Leonardo. A confusão dançava em seus olhos. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, o ar estava pesado, denso, como se o tempo tivesse parado. Precisamos sair daqui! Miguel gritou mais uma vez. Mas as palavras mal saíram de sua boca antes que um novo estrondo ecoasse. Não! Não! Isso não pode acontecer! Clara gritou. Sua voz aflita cortou o temor crescente e, em um ato de desespero, estendeu a mão para Ana, como se quisesse protegê-la. O cão dourado, inquieto, rosnou ainda mais alto enquanto o ambiente ao redor deles parecia se contorcer. Ana encarou Leonardo com uma mistura de raiva e confusão. Por que você fez isso? O que mais você esconde? Seus olhos brilhavam com uma determinação feroz, mas também com um receio palpável. Leonardo sorria, e esse sorriso drenava a confiança de todos os presentes.
Por que vocês estão brincando com forças que não compreendem? O olhar dele era como uma faca, penetrante e frio. Ergueu a adaga reluzente, e um brilho macabro refletia nas paredes de pedra, enquanto as pedras começavam a cair ao redor deles. Agora é hora de acabar com essa farsa! Não! Pare! Miguel gritou, sua voz quase perdendo-se na cacofonia da destruição. Leonardo, isso não é certo! Mas antes que pudesse agir, a sala tremeu violentamente e uma onda de energia pulsou através do ar. De repente, tudo ficou em silêncio. Uma calma profunda se abateu, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Naquele instante, Ana fez um movimento. Era como se algo a estivesse chamando, e ela se adiantou. Uma luz dourada a envolveu e todos os olhares a seguiram, paralisados. O cão, então, avançou, como se estivesse em sintonia com o poder emergente dela. Eu sinto a verdade dentro de mim, ela declarou, sua voz ecoando o poder do momento. Eu sou a guardiã e agora entendo o que preciso fazer. Mas quando Ana se preparou para agir, uma sombra se deslocou atrás dela. Miguel girou a cabeça, o coração batendo forte. Era Clara, mas não era mais a Clara que ele conhecia. Ela começou a transfigurar-se, sua expressão mudando, como se o próprio mundo estivesse desabando ao redor dela. Você é um monstro! Ela uivou, apontando para Ana. Você mente! Nunca acreditei em você! Clara, o que está acontecendo? Miguel perguntou. Confuso! Enquanto o chão começava a rachar sob eles, o caos ressurgiu, cortando o silêncio com a urgência de todas as emoções. Você é a verdadeira herdeira de Augusto? A pergunta voou da boca de Miguel, direto para o coração de Clara, e ela apenas balançou a cabeça, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Eu não sabia! Clara gritou, uma mistura de dor e raiva em sua voz. Eu nunca fui informada! Então, o que você está dizendo é que tudo isso foi uma grande mentira! Todos os meus sentimentos! Ela estava desmoronando. E antes que pudesse completar a frase, algo explosivo aconteceu. Leonardo, em um súbito ataque de raiva, lançou a adaga em direção a Ana. O movimento foi rápido, um flash de metal reluzente no ar. E com um grito o cão dourado pulou à frente, seu corpo se transformando em um escudo contra a lâmina mortal. O impacto foi brutal. Não! Miguel gritou, paralisado, mas já era tarde demais. O cão caiu e todos os olhares se voltaram para o animal, agora imobilizado. Ana gritou e a luz que a envolvia vacilou. Não! Não! Ela se lançou em direção ao cachorro. Mas ao fazer isso, algo extraordinário aconteceu. Uma onda de energia emanou dela, como um grande sopro da natureza, fazendo tudo ao seu redor brilhar intensamente. As paredes começaram a rachar mais e um pedaço do teto desabou, revelando um brilho dourado. Miguel sentiu a adrenalina correr. Enquanto tentava processar o pânico, a verdade estava se formando diante dele. Você não pode simplesmente feri-lo. Ele se adiantou. Ele é parte da proteção. Mas quando finalmente tudo assentou e a poeira se foi, um novo dilema surgiu. O cachorro se levantou, mas não estava como antes. Ele olhou para Ana, e uma conexão profunda e mágica se formou entre eles. Vocês não entendem, Ana exclamou, com a voz reverberando. Isto é apenas o começo. A gravidade da situação tomou conta, e antes que alguém pudesse responder,
Uma nova reviravolta subitamente desvendou acrílicos da realidade. Miguel murmurou perplexo. O que você quer dizer com isso? Mas antes que Ana pudesse continuar, o chão abaixo dele se abriu e todos foram sugados para um novo caminho. Um espaço escuro e profundo, onde a verdade dela, de Clara e de todos os envolvidos, seria finalmente revelada. E assim, presos nesse novo labirinto sem fim, Miguel sentiu seu coração acelerar. As promessas de segredos nunca antes contados pesavam em seus peitos. O que eles realmente descobrirão? E mais importante, conseguirão retornar para a luz? A escuridão o cercou. Miguel, Clara e Ana encontravam-se em um corredor estreito, o chão ainda tremendo sob seus pés. O eco do desmoronamento da tumba já era em sussurro distante. Mas a realidade que enfrentavam ali escurecia suas mentes. O cão ao lado de Ana olhava com foco, como se soubesse mais do que qualquer um deles. Temos que encontrar uma saída, Miguel disse. Seu coração palpitava forte. Clara estava pálida, os olhos arregalados. E se Leonardo voltar? Sua voz tremia. Ana olhou para o cachorro, a expressão dela agora séria. Ele não vai. Ele está envolvido em algo muito maior do que a gente imagina. Mas aqui, em meio à escuridão, cada palavra parecia um eco sem respostas. Então, um novo barulho surgiu, abafado e distante, mas logo se aproximou. Era como um sopro de vento, mas diferente, como se a própria terra estivesse liberando um segredo. O chão sob eles começou a brilhar. Uma luz intensa emana das rachaduras. Miguel deu um passo para trás, sentindo um misto de medo e fascínio. O que estava acontecendo? A luz se expandiu e, de repente, uma figura surgiu. Era uma mulher, com uma aura de poder que iluminava tudo ao seu redor. Miguel piscou, sem acreditar no que via. Maria! Ele se surpreendeu ao ver a figura que lembrava uma lenda local, uma guardiã das antigas histórias. Você está viva? Eu sou a essência da verdade que vocês buscam. A voz dela ecoou, reverberando nas paredes do corredor. Augusto era apenas parte de uma história antiga. E agora vocês têm que decidir. Decidir o quê? Clara perguntou, confusa, enquanto a luz brilhante contornava seu rosto. O que você está nos dizendo? Maria avançou e as sombras pareciam afastar-se de sua presença. Vocês têm uma ligação ancestral. O que Augustus fez não foi apenas um crime. Foram escolhas de um homem que destruiu vidas. Mas vocês têm o poder de mudar esse legado. Miguel olhava e o coração batia mais forte. O que isso significa? Exatamente! Maria apontou para o cão, que agora estava inquieto. Ele é mais do que um protetor. Ele é um vínculo entre vocês e a verdade. Ele sabe. E se nós não quisermos saber? Miguel disse, seus nervos à flor da pele. E se não gostarmos do que descobrir? Essa é a questão. Conhecer a verdade é o maior desafio e pode mudar tudo, destruir as ilusões que carregam. A expressão de Maria era grave, como uma mãe preocupada. E se a verdade for devastadora? Ana interveio, os olhos marejados. E se tudo o que acreditamos ser real for uma mentira? Neste momento, o chão começou a tremer novamente e todos olharam para baixo. A luz crescente tornava o ambiente quase opressivo. E no instante seguinte, uma fissura se abriu ao redor deles, revelando um precipício profundo e negro. Vocês têm que escolher! Maria gritou sobre o rugido do vento. Apenas um de vocês pode descer e descobrir a verdade. Os outros devem ficar.
A tensão eclipsou todos. Miguel olhou para Clara, que estava paralisada. Ela queria saber, mas o medo a prendia. Ana encarava a fissura como se a escuridão chamasse seu próprio nome. Eu vou, Ana disse. Sua voz era uma explosão de coragem. Se a verdade é o que precisamos, vou arriscar. Não, você não pode fazer isso. Miguel protestou, o estômago contorcendo. Nós somos uma família, Ana. Mas antes que a palavra família pudesse ressoar e antes que qualquer ideia pudesse amadurecer, algo inesperado aconteceu. Do fundo da fissura apareceram rostos familiares, sombras emaranhadas que pareciam vivas. Miguel ficou gelado. Ele reconheceu as figuras. Eram pessoas que conhecia, amigos, conhecidos, e até seus pais, que ele jurou ter perdido. Não! Ele gritou. Isso não pode ser real. Maria olhou, a expressão dela grave. Aquele descer deve enfrentar não apenas a verdade, mas tudo o que perdeu. As sombras começaram a se erguer, fazendo os rostos parecerem mais familiares. Qualquer escolha pode levá-los a um destino ainda mais sombrio. Ana hesitou, seu olhar fixo nas figuras. Mãe? A palavra escapou de seus lábios, e Miguel sentiu seu coração se apertar. No fundo da escuridão, uma reviravolta maior se aproximava, algo que mudaria tudo. E quando a fissura pareceu engolir a luz, Miguel sabia que o destino deles não estava apenas em suas mãos, mas nas sombras do passado que estavam prestes a emergir. O que mais poderia acontecer? E ao surgir a dúvida, uma pergunta assombrava o ar. Quem realmente eram eles? E o que o passado disfarçado de amor poderia lhes revelar? A escuridão o cercava. Miguel olhava para Clara e Ana. O desespero em seus rostos era angustiante. As sombras grudavam nas paredes e a luz que emanava da fissura parecia chamar. O que fazemos agora? Pensou, sentindo o coração acelerar. Estavam todos diante de uma escolha terrível. Eu vou descer, Ana falou. A determinação na voz dela fazia Miguel sentir um frio na barriga. Se algo que Augusto escondeu, eu preciso saber. Não, você não pode ir sozinha, Miguel implorou. A ideia de perder outra pessoa o aterrorizava. Estamos juntos nisso. Mas Ana não hesitou. Você tem que confiar em mim. É hora de enfrentar o que está enterrado. Não só para mim, mas para todos nós. E assim, ela deu um passo em direção à fissura. O cão a seguiu como um protetor fiel. Clara chorava, os olhos transbordando dor. Não, por favor, não faça isso. Mas era tarde demais. Ana já estava se aproximando da luz. Miguel desejou gritar, mas as palavras pararam na garganta. Assim que Ana se lançou na escuridão, a luz a envolveu como uma mão calorosa. Uma onda de energia explodiu. Miguel sentiu seu corpo estremecer. O chão sob seus pés começou a tremer furiosamente e ele agarrou a mão de Clara. Vamos, temos que ir. Ele a puxou e juntos correram em direção à fissura. Assim que atravessaram, tudo mudou. Eles estavam em um espaço amplo, decorado com símbolos antigos. As paredes brilhando com um dourado profundo, como se contassem histórias esquecidas. Uau! Onde estamos? Miguel perguntou, olhando ao redor, o fascínio substituindo o pânico. Ana flutuava ali à frente, cercada por um halo de luz. O cão se sentou ao lado dela, como um guardião.
É aqui que a verdade será revelada, Ana disse, sua voz ressoando no ar. Essa é a nossa história. Miguel sentiu um frio na espinha. O que Ana precisaria fazer poderia mudar tudo. Nós estamos com você, Ana. Sempre estaremos, ele gritou, a vulnerabilidade se transformando em uma voz forte. E então, como se respondendo ao chamado de Miguel, uma figura apareceu no fundo da sala. Era Augusto, mas não o milionário que todos conheciam. Ele parecia mais velho, cansado. Seu olhar carregava um peso que Miguel ainda não compreendia. Vocês vieram longe, ele começou, a voz cheia de lamento. Mas sabem, a verdade pode ser mais dolorosa do que o desconhecido. Você destruiu nossas vidas! Ana gritou. A intensidade em seu olhar era avassaladora. Por que não contou a verdade? Porque a verdade é um fardo. Alguns segredos devem permanecer escondidos. Augusto respondeu. E suas palavras pairavam no ar como a fumaça. Clara fez um movimento para se aproximar. Você não pode decidir isso por nós. A coragem dela ressoou na vasta sala. O cão avançou, como se tivesse entendido a gravidade do momento. A luz ao redor de Ana se intensificou e um novo poder surgiu. Nós exigimos a verdade! Ana uivou e o espaço pareceu tremer com a força da declaração. Uma imagem então apareceu nas paredes, mostrando momentos do passado, traumas e dor, mas também amor e conexão, enquanto as lembranças preenchiam a sala. Era de todos eles, entrelaçados em um destino cruel. No final, a verdade é o que nos unifica, não o que nos separa. Miguel afirmou, determinado. E Ana, percebendo a força do grupo, respondeu. Juntos podemos enfrentar a escuridão. A luz explodiu e no instante seguinte, tudo se quebrou. O espaço começou a ruir, mas no que parecia ser um desespero, uma nova luz surgiu entre eles. Era como uma onda de renovação, uma sensação de alívio. Uma nova versão de si mesmos estava surgindo. Enquanto o chão ruiu e eles rodaram para a saída, Miguel agarrou as mãos de Clara e Ana. Não olhem para trás. Ele atendeu ao chamado do novo amanhecer. E, de repente, eles estavam de volta ao ar livre. O céu brilhava e o sol os envolvia, como se os recebesse. As velhas sombras atrás deles pareciam pequenas, insignificantes. O peso da verdade que ansiavam por descobrir agora era leve. Eles eram uma nova família. Miguel olhou para Clara e Ana. A união deles nunca esteve tão forte. E no fundo, uma pergunta permanecia. Que novos desafios viriam de suas revelações? Mas isso era algo que somente o tempo diria. Agora, esse é o momento para você se juntar a nós. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias incríveis que temos preparadas. Esmague o botão de like agora para dar uma força ao algoritmo e ajudar outras pessoas a conhecerem essa narrativa. Não perca a chance de compartilhar suas reações e teorias nos comentários. E lembre-se, você pode transformar a experiência de alguém. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. A hora é agora! Venha conosco nesta jornada.